Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Contabilês. Eu já te convido, já de início, a você estar clicando no nosso sininho, compartilhando esse podcast com os amigos, com os empresários, com aquelas pessoas que têm o interesse em ter um conhecimento maior na vida empresarial. E você que está nos assistindo na live hoje, né? Cadê aquele aviãozinho caprichado para os amigos? Envia lá para os amigos, para os empresários, para aqueles gestores de empresas que precisam ter o conhecimento dessa noite. Hoje tem um tema, sim, chave, um tema E maravilhoso. você tá audaciosa, né? Já Por quê? pediu até aviãozinho É, na live de eu hoje, gosto né? de tá. Já Coisa tem que chegou ser chegando, se profissional, né, inscreve e Thalita? ainda pede aviãozinho. É, Sim, manda lá um Sextou. aviãozinho, por favor. Você ainda não nos segue no YouTube, né, no nosso podcast, vai lá, começa a nos seguir, envia para os amigos, como eu disse, é profissional, né? exatamente. E hoje o nosso tema é as tendências, né? As nossas tendências para 2025 para a gestão de pessoas. Então, se você volta a dizer, tem aquele empresário, amigo que tem uma empresa, ou até para você mesmo, que precisa estar dentro das tendências das gestões de pessoas de 2025, aquilo que o ano pede para você, aquilo que o mundo está girando e você não está girando junto com ele, então fica ligadinho que vai ter muita informação boa aqui para você nessa noite. Hoje aqui nós estamos, né, com Cristiane, né, CEO da nossa Exata Contabilidade. Figurinha Boa carimbada. noite, Boa Cris. noite. Já sou figurinha repetida nessa mesa. Exatamente. Ótimo. Com a Juliana, né? Juliana é a nossa head de operações do departamento pessoal da Exata Contabilidade. Boa noite, Boa Juliana. noite, Ellen. Seja Seja bem-vinda. bem-vinda. Muito obrigada. E a nossa convidada dessa noite, né, Laís Ávila. Laís, vou falar aqui porque eu não posso errar, gente, de jeito nenhum. Ela é diretora de operações da Nelcount, tá certo? Contabilidade, gente. E aí a Laís, né, com todo o seu conhecimento profissional nessa noite, vai vir trazer para a gente essas principais tendências, bater esse papo gostoso aqui sobre essas tendências que vão ajudar o seu negócio a evoluir na gestão de pessoas. Agora vamos lá. Quem é Laís Ávila? Conte para nós um pouquinho da sua história de vida profissional. Conte para nós, quem é Laís Ávila, nossa convidada dessa noite? Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Laís Ávila, eu sou filha amada de Deus, sou casada com Jordano há 11 anos já, e hoje eu exerço o papel de diretora operacional na Nelcaut. Eu sou formada em contabilidade há 15 anos. Antes de contabilidade, eu cursei enfermagem, mas vi no final ali do curso que não era para mim e me encontrei nesse mundo contábil. Fiquei 13 anos diretamente na operação ali do setor contábil, né? Fazia algumas coisas do setor fiscal. E há 3 anos eu tenho estado 100% na gestão de pessoas, né? Antes da Nelcal tinha um outro local. E descobri que eu amo as pessoas, amo desenvolver as pessoas, isso é algo que faz o meu coração bater. E estou fazendo outras pós-graduação na área de neurociência e PNL. E sou formada também em análise DISC, né, análise comportamental, que é uma ferramenta muito bacana para autoconhecimento e também conhecimento do colaborador. E é isso, essa é a Laís. Nossa, será que ela tem conteúdo pra gente, gente? Muito. Depois desse currículo maravilhoso, né? Eu preciso ressaltar, né, que ela disse, né? Departamento contábil. Desculpa, Juliana. É. O melhor. É o melhor, é o melhor. Cris, que dia que já passou também. Eles gostam do defeito. Então, esse tema fui eu que escolhi, né? Nossa, convidar a Laís foi um presente ela aceitar estar conosco aqui, porque a experiência dela vai ajudar muito quem está assistindo aqui hoje. E que tema importante, né, Laís? É um tema muito relevante, independente de qual seja o segmento de quem está assistindo a gente, quanto é importante essa tendência de gestão de pessoas em 2025, porque tem mudado muito desde a pandemia, né, Uhum. Laís? Desde a pandemia isso deu um 360 graus, assim. Então, quem está vendo aí pode esperar um conteúdo de alto valor hoje aqui, porque temos Sim, muitas coisas importantes. sim, com 50 certeza. minutos vai ser pouco aqui hoje. Eu acho que sim. Vitor, se prepara aí hoje, hein? Grava o relógio.
E eu, né, sou a Ellen, estou aqui apresentando mais um episódio para você. Então fique conosco, você que nos assiste aí na live até o final para você poder colher todos esses conteúdos. Nós já iniciamos, né, perguntando para a Laís quais são essas tendências que nós, né, iniciamos falando de tendência. Quais são essas tendências para o mercado, para a gestão de pessoas, que o empresário que nos escuta precisa se sintonizar para 2025? O que você pode ressaltar para a gente? A primeira delas é o formato de trabalho híbrido, né? Nós viemos de uma pandemia, onde as pessoas estavam acostumadas 100% ali com o home office, e algumas pessoas, alguns empresários, eles têm solicitado a volta desse colaborador, né, para a base de trabalho. Isso pode ter um impacto negativo ali, porque aquela pessoa ela já se adaptou, né? Ela passou por toda a fase de adaptação. E nós entendemos que algumas pessoas, elas de fato voltam porque elas precisam do contato físico ali com todo mundo no dia a dia, mas para algumas é importante ter aquele momento de produtividade, de 100% de concentração. Então, a adaptação ao trabalho híbrido, né, de forma que o colaborador ele vá à base da empresa ali alguns dias da semana, mas que ele tenha essa possibilidade de outras estar em casa, isso é uma tendência muito grande. A gente vê isso muito em São Paulo. São Paulo, dia de segunda e sexta, são os dias de home office, então são os dias que o trânsito lá está até mais leve, porque as pessoas elas estão em casa. Então, eu entendo que não é o momento da gente voltar 100% para o presencial. E sim, a gente pode mesclar isso no híbrido. Uma segunda tendência é a inteligência artificial, né? Isso em todos os aspectos da nossa vida. Então, o gestor ele precisa investir nisso ali, em colocar os assistentes virtuais como um apoio mesmo do seu time. Isso ajuda muito, né? Algumas pessoas falam assim, mas eu acho que o chat GPT ele vai ocupar o meu lugar. Não, gente, ele não vai ocupar o teu lugar, mas ele vai te ajudar a ter uma aceleração ali nas suas entregas e também a ter um conhecimento que às vezes você não pensou. Tipo, você desenvolveu uma planilha, um relatório, você colocou lá para ele dar uma melhorada, e você, cara, eu não tinha pensado ainda nessa via de trabalho. Uma outra tendência é a saúde ocupacional do colaborador, né? A gente teve algumas mudanças até mesmo na legislação, onde isso passa agora a ser exigido do empresário, e juntamente com isso, o desenvolvimento da inteligência emocional do colaborador. Hoje a gente está numa fase que não funciona mais, tá, gente? Aquele ditado do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Principalmente com a nossa geração Z. A gente tem recebido aí dentro dos escritórios, dentro das empresas, uma quantidade, né, muito grande de colaboradores que estão se formando agora. Então, essas pessoas, elas querem o quê? Propósito de vida. Elas não querem estar com a Cris porque a Cris manda e eu obedeço. Porque hoje o mercado, ele absorve muito rápido essas pessoas. Então, por que que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional desse colaborador? Para que ele encontre dentro da organização algo que faça um link com o propósito de vida dele. Sim, exatamente. Né? Lá na Nelcount a gente tem os nossos valores, que a gente não abre mão. Então, um dos nossos valores é ajudar as pessoas, fazer ações para pessoas fora do escritório. E tem gente que entra e se apaixona e se envolve nessa ação. Então, ele fez o quê? Ele conectou o propósito dele àquele local que ele quer trabalhar. Se a gente não tem essa conexão, se a gente não leva o colaborador a se conhecer, a entender por que que ele tem determinadas ações, por que que ele tem determinados sentimentos ali dentro de uma situação ou outra, você não consegue se conectar. E gestão de pessoas é conexão. Fala tudo. Você se conecta para depois você gerir. Se você não se conecta, você pode ter o melhor time, ele não vai te entregar um resultado. Ótimo. E você teve essa experiência lá na empresa? Conta um pouquinho para gente. Se você teve alguma experiência, pode ser pela questão do trabalho híbrido, ou essa questão mesmo que vocês precisaram entender melhor essa geração e mudar alguma coisa, às vezes até a forma de gerir ali o negócio para poder acolher. Para falar da geração Z, a gente vai ter que ter um bis, né? Podcast parte 2, né? Porque é algo assim, conteúdo para mais de membro, verdade, né? verdade. Nossa querida amada geração Z. É,
Mas assim, sim, lá na Neocaute a gente tem uma galerinha da geração Z e eu tive que aprender a me conectar com elas. Porque a forma que eu lidou com a Amanda, com o Jean, com o Guilherme, ele não vai ser a forma que eu lidou com a Flávia, que a Flávia ela já tá na nossa geração. Então ela é uma pessoa o quê? Que eu falo, ela é mais assertiva, ela é mais focada, ela entende melhor o intuito daquilo ali. A geração Z, ela quer entender, ela quer se envolver, ela quer dar a opinião dela. E aí, o que que eu tive que aprender? Cara, como que eu vou me conectar com esses meninos? Então, horário de almoço, eu ia almoçar com eles e era assim, porque o site de bate-papo, de não sei o quê, eu não sei nem falar os nomes. O TikTok. E aí eu tive assim, Ficava bem cara, perdida. vou ter que entrar nisso Sim. daqui, vou ter que ver o que que é isso daqui. E aí eu comecei a olhar para eles como com esse olhar sem julgamento mesmo, sabe? Porque a Você geração gosta disso? Tá Abrir a legal. mente para receber, né? Exatamente, abrir a mente para receber, para mim conseguir se conectar. E hoje, assim, a gente tem uma relação muito gostosa, sabe? O dia que eu não saio com eles no horário de almoço para tomar um sorvete, é assim, não, deve estar acontecendo alguma coisa com ela. Então, assim, sim, eu tive que mudar e entender que a forma que eu trato a minha geração antiga, né, Y, e a não é a mistura de mesma. geração, né? Porque você É, pega todas as gerações. Eu vi recentemente falando de gestão de pessoas, que também é importante você misturar gerações. muito. Porque você tira um pouquinho daqui, daquela que é mais madura, dessa daqui que ainda está nessa novidade da tecnologia. Então, é muito Um vai bom. Você ajudando o pode tomar outro, isso. né? Sim. Olha só a complexidade da gestão de pessoas. A gente tem que entender de todas as gerações. Eu achei muito Sim. interessante que aqui na pandemia, Laís, na época, o nosso time, apesar de ser todo digital, eles não quiseram, não se adaptaram, ficaram em home office. A gente, né, teve todo o suporte, mas era uma geração que não gostava de home office, né? Uhum. E hoje eu já tenho uma geração aqui que já deseja um home office. Então a gente tem uma coisa misturada. Sim. E a gente tem que entender de todo mundo. E eu acho isso fantástico, Ju, porque assim, um vai complementando o Sim. outro, né? Tipo a questão do temperamento, né? O colérico, o sanguíneo, o outro ele se complementando aonde o outro falta mesmo. Isso aí. Sim, isso é muito importante. Eu acho não, eu acredito que o empresário ele precisa se abrir para o momento que o mundo está vivendo, porque se não abrir a mente, se não abrir para aquilo que está acontecendo, que são as tendências do ano, daquilo que o mundo está vivendo, acaba que fica para trás. Fica. Não evolui, fica para trás. Ali nos bastidores a gente estava conversando, né? Eu e Laís já fizemos um podcast de bastidor, né? Mas é exatamente isso, né? A pessoa tem que, o gestor, né? O empresário, ele tem que entender que ele precisa investir em gestão de pessoas, Isso aí. né? Estava conversando, a nossa investimento de pessoas começou aqui quando eu fiz uma pós e eu conheci a psicologia positiva e comecei a investir em uma coisa que a Laís agora é especialista, que é a parte do DISC. Ali a gente começou a investir na gestão de pessoas, uma coisa que a gente nem imaginava que ia render o tanto que rendeu, que está muito aquém ainda do que é a gestão de pessoas daquilo ali. Mas existia um esforço e um investimento mínimo, e às vezes o empresário ele não quer fazer o investimento mínimo. E hoje a geração não aceita mais o mínimo. Tem que Sim. ser um investimento pesado se você quiser ter mão de obra qualificada, uma mão de obra que vai entregar resultado. E reter talentos também, né? Reter talentos, exatamente. Agora falando sobre o trabalho híbrido, né? O que que acontece hoje? Nós fizemos muito isso na pandemia, como a gente já citou, né? Mas lógico que nós sabemos que tem algumas atividades de empresa que não tem a possibilidade disso Sim. acontecer. Mas vamos supor, um escritório consegue ter, que seja um escritório de vários setores, de várias atividades, que consegue ter esse trabalho um pouco em casa, um pouco vai na empresa e que consegue ter. Eu estava assistindo uma reportagem sobre uma colaboradora da Petrobras, que ela mandou uma carta para a diretora da Petrobras para dizer justamente que ela não conseguia mais voltar ao trabalho presencial, porque a vida dela já tinha sido adaptada à questão de trabalhar de home e ir lá uma vez ou outra na empresa, porque a vida dela se adaptou. A gente viveu isso com a pandemia. Hoje você enfrenta essa situação também, você tem funcionários que têm esse trabalho híbrido, que não voltaram 100% depois da pandemia, mas que dá muito certo, que entrega, que dá resultado e que a sua experiência é bacana com isso. Na verdade, assim, o nosso departamento pessoal, ele não voltou.
tá? Ele é Olha, 100% home office. E ele é o setor que eu mais tenho uma pontuação ali de atendimento ao cliente, de entrega. As meninas são maravilhosas, elas entregam 1000% do que é pedido, todos os clientes elogiam. A nota delas no Caru é sempre nota 5, se tivesse nota 10, seria nota 10. E nós não vemos nenhum problema com isso, tá? Elas produzem muito. E uma vez no mês elas fazem uma reunião presencial, geralmente é um café. E aí tá a parte que a Cris falou, né, que o empresário ele também precisa entender, precisa investir nisso. Então elas têm um café que é um momento de integração, né? Presencial também, para não ficar sempre ali no virtual. Então, uma vez na semana elas têm as reuniões delas, semanais, né? Elas tiram um tema, estudam, falam ali o que vem acontecendo durante a semana. Durante o dia, elas têm uma daily de 10 minutos, todos os dias pela manhã, e uma vez no mês elas têm esse encontro presencial. E assim, é um setor que mega funciona e é aquilo que eu falei, nós temos zero problema com isso. olha que bacana, né? Eu tô assim, apaixonada. Que legal, que bom que dá esse resultado, né? Que deu esse resultado. Lógico que isso porque houve uma gestão por trás da parte de vocês, a parte da empresa, né? Que enxergou que aquele colaborador também poderia continuar dessa forma, né? Certo? Certo, na verdade, assim, a Mônica, ela tem muito isso do home office também, né? Ela entende que a pessoa feliz, ela produz mais. Com Isso é uma certeza. verdade. Então, se a pessoa está muito feliz na casa dela, ela está produzindo, ela está entregando, o meu cliente está satisfeito, ela está ali dentro do escritório quando é necessário, eu entendo que time que está ganhando, a gente não perde, né? Então, isso é uma cultura, na verdade, o Ellen, também da Mônica, tá? Sim. Porque, às vezes, o empresário, ele fala assim, eu quero investir num gestor de pessoas. E aí ele vai lá no mercado, ele pega o melhor. Ele pega o melhor, o mais caro, só que ele não muda o mindset dele. Então, por que que a gente tem uma cultura forte dentro do escritório hoje? Porque a Mônica, ela tem uma cultura forte, entendeu? Entendi. Então, você precisa ter uma pessoa, né, o dono do negócio, ele precisa respirar a cultura dele. E a liderança dele, ela precisa o quê? Respirar a cultura para passar para os outros colaboradores. Então, hoje, se você pega o nosso time de gestão, aonde a gente vai, o pessoal fala, cara, vocês transpiram muito a cultura do escritório de vocês. Bacana. Quando vocês falam, isso traz um brilho nos olhos. Só que isso é algo que vem enraizado do dono do negócio. Então, eu sei que tem muitos empresários nos assistindo. Para você ter esse sucesso, você precisa ser o propagador da tua cultura. Porque se você coloca a cultura e você mesmo vai lá e negligencia ela, você está falando para o seu time assim, olha, eu tenho uma cultura, mas ela não é tão importante porque eu não faço questão de que ela seja propagada aqui dentro. E aí você não consegue isso, entendeu? Uma Até- cultura boa, né? É importante a gente frisar que a Sim, cultura precisa ser boa. Precisa ser boa. sim. Exatamente. E resumindo talvez uma frase, a mudança precisa conversar em você, empresário. A Isso aí. mudança precisa começar em você primeiro. Você precisa ter essa cultura boa, de um ambiente saudável de trabalho, para que o seu colaborador sinta isso também, né? Hoje lá no escritório a gente tem um setor da felicidade, tá? Ele é um setor, assim como o sucesso do cliente é voltado para o cliente, ele é um setor voltado para o colaborador. E essa ideia ela veio da Mônica. Então, assim, você entende que o empresário ele precisa comprar essa ideia? Então, ela chegou lá um dia e ela falou: Meninas, eu quero que montem um setor de sucesso do colaborador, de felicidade do colaborador. Então, ela traz isso tão enraizado com ela que não tem como eu que estou lá na gestão não comprar essa ideia, porque senão eu acabo descasando também com ela, entendeu? Então, o Sim. que que isso vai acontecendo? Você tem a tua cultura forte, você vai atraindo pessoas para o seu time de gestão com cultura forte, que vão atraindo outros colaboradores com E cultura são forte. pequenas ações de RH, né? Um setor da felicidade, um setor de RH, que acaba isso retendo talento, que isso acaba gerando felicidade. Eu falo assim que aqui na Exata, a maior parte de pessoas que vieram trabalhar aqui de outros escritórios não vieram por salário, né?
Elas vieram por ambiente de trabalho, ambiente saudável, pela cultura, pelo que era oferecido. Depois acabaram ultrapassando o salário, graças a Deus, crescemos juntos e conseguimos ultrapassar. Mas eu acho que todos que vieram para cá, de outro escritório, nenhum vieram ganhando mais do que ganhava. A maioria veio ganhando Pela menos. qualidade de Pela vida, qualidade de vida e pela exatamente. O ambiente. oportunidade, ambiente de estar, de se sentir melhor, de sentir justamente isso que você está falando, mais feliz. Alguns vieram e nem sabiam de todos os benefícios que a gente tinha, por exemplo. Uhum. Descobriu depois. E o valor que eles buscam não é nem, é o que a Cris está falando, não é nem financeiro, é ser valorizado num bombom que te coloca na Isso mesa, transcende num qualquer carinho. geração, tá? É, Isso aqui é isso da é geração Y, independente. Z, de qualquer geração. Todo mundo É, gosta de se sentir amado, Sim, querido, sim, tratado bem. Quem não gosta de ser tratado bem, gente? Que a empresa exatamente. tem uma atenção, um carinho, uma atenção. Qual é o ser humano que não gosta, né? Desse cuidado. Olha o cuidado que vocês tiveram em ter um departamento só para cuidar do colaborador. Olha que pensamento lá evoluído, anos-luz É. na frente, E né? além da retenção de talento, gente, isso evita uma rotatividade, que a gente está falando sim, de custo também. sim, custo. Tá? Custo de demissão. A gente vê aqui que tem cliente que tem uma rotatividade, Laís, enorme, né, de contratação. Cara, isso eleva muito o custo do empresário. Custo e baixa o rendimento, né? Que você tem que Sim, começar de novo, aquele processo que já estava totalmente alinhado, aí você sim. tem que trazer de Eu acho novo. muito bacana. Hoje mesmo falava numa reunião que a gente estava tendo, né? A gente tem aqui o SPA, né, que monitora a produtividade do pessoal. E eu vou para São Paulo, eu encontro grandes empresários. Gente, tinha um escritório esses dias que a mulher, o rendimento geral do time dela era 47% no SPA dela. Falei, isso tá certo? Isso não tá configurado errado? Ela, não, eu sei que é isso. Aí eu printei, tinha acabado de receber o meu relatório do dia, que todo dia chega, né? Aí eu, olha só, o meu tá dando 87% hoje, porque eu tenho 3 pessoas que tá no amarelo ainda. Aqui, no mínimo, 80%. Ela é. Então, assim. E aí, depois eu fui conhecendo a pessoa, eu entendi depois o porquê que o time dela Porquê, tinha né? tão baixa produtividade, sabe? Mas faltava ações de RH, faltava essa questão da cultura forte, uma cultura bem definida no trabalho. E talvez quem está assistindo vai, poxa, eu preciso fazer isso na minha empresa. Talvez você tenha que demitir todo mundo e sair contratando do zero, né, Laís? É, assim, uma coisa muito importante quando a gente fala da retenção do colaborador, o colaborador ele não pede demissão do local, ele pede demissão do líder. Com certeza. Então, o que que às vezes acontece muito? O empresário ele sabe que ele tem um líder ruim, só que aquele líder ele é muito bom tecnicamente, sabe? Eu já passei por isso em outros lugares que eu trabalhei. O líder ele era um ótimo técnico, ele foi promovido a líder, ele não foi trabalhado para se tornar um líder. E aí ele vai matando a equipe. E aí o cara que tá lá, né, o dono, o empresário, ele pensa assim, cara, se eu demitir a Laís, eu não tenho alguém que talvez confira um balanço. E aí eles começam a dar umas justificativas assim, ah, a gente sabe que ela tem esse problema na gestão de pessoas, mas ela é muito boa na conferência de um balanço. Ela é muito boa na conferência de uma folha. E aí ele vai criando um ambiente permissível para uma liderança tóxica e aí as pessoas elas começam a pedir conta daquela liderança. E aí a gente vê um problema muito crítico nisso. Por quê? Quando você trata o ruim legal e o bom igual você trata o ruim não melhora e o bom vai embora. Só que você passa um outro recado, tá? Você como empresário, quando você mantém um colaborador, eu costumo dizer que eu tenho 5T. Troca, treina, 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 troca. Por quê? Se eu tenho um colaborador na minha base, que ele é um colaborador que ele está me dando problema, eu estou treinando, eu estou investindo, eu estou dando feedback, eu estou ajudando na parte da inteligência emocional, eu já fiz tudo aquilo que eu podia fazer com ele, e ele ainda pede demissão da minha empresa, eu estou deixando um recado para as outras pessoas de que aquele cara ele era tão bom, mesmo com todos os defeitos, que ainda assim ele achou que a minha empresa não era boa para ele e foi embora. Então a gente precisa, quanto, né, os empresários, eles precisam entender o momento de tratar e o momento de demitir. Porque quando você deixa o ruim pedir demissão, é pior do que quando você demora para demitir ele. Porque a tua equipe ela olha e fala assim, cara, fulano trabalhou aqui, ele fez tudo de ruim e ele ainda pediu para sair. A empresa Entendeu? não enxergou que ele não era um bom colaborador. Exatamente. Inteligência emocional, gente. Depois que a gente começou a investir aqui em terapia, em grupo, tá?
Nós oferecemos algumas terapias individuais também, mas a terapia era em grupo. O resultado, assim, foi um dos marcos de sucesso. Terapia em grupo que a gente fez, né, com a Francesca Rangel, maravilhosa, se adaptou para o mundo empresarial e a gente trabalhou uma coisa simples e não tão simples, né? A maturidade humana. Gente, mudou da água para o vinho. E aí Maravilhoso. alguém me mandou até um Reels hoje lá no Instagram que a empresa era um meme, né? A empresa coloca um ringue para os colaboradores discutirem os problemas do ringue. Aí ela, Foi. poxa, mas não é mais fácil chamar a Francesca? Eu falei assim, então, mas mesmo com ela a gente vai pro ringue para resolver os problemas, né? Não tem nada a ver com Porém com inteligência emocional, né? maturidade. O que que você acha que vale a pena o empresário? Como ele pode fazer esse investimento nos colaboradores deles, Laís? Cris, ele precisa, tá? O pontapé inicial é ele fazer uma análise de perfil comportamental da tua equipe. Por quê? Quando você faz o perfil comportamental da pessoa, aquilo ali serve para as pessoas que vão lidar com ela, mas ela serve para a pessoa se conhecer. Então, por exemplo, o meu perfil comportamental, ele é dominante 86. Eu fiz o meu primeiro DISC há 6 anos atrás. Por que que eu fiz o meu primeiro DISC? Porque eu sempre fui uma pessoa super querida, amada, good vibe. E um dia uma amiga minha chegou e falou assim, amiga, eu preciso falar com você. Aí eu falei, pode falar, amiga. Aí ela, você é mal educada. Aí aquilo assim, foi no meu coração. Eu falei, não, amiga, você tá enganada. Eu passo pela empresa, todas as pessoas me cumprimentam, as pessoas me amam. Eu sou querida, eu tô nas festas. Aí ela, amiga, você é secretária do dono da empresa. As pessoas, elas vão te cumprimentar. As pessoas elas vão falar com você. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você tem alguma coisa do trabalho para fazer e tem 3 pessoas conversando, você entra no meio da conversa, sem dar boa tarde, sem pedir licença, você fala o que você quer, você vira as costas e vai embora, você não cumprimentou aquelas outras pessoas. E aí eu falei assim, gente, será que isso E acontece? você não via isso. E eu não enxergava isso. E aí, assim, cara, eu falo muito também que a gente tem que aprender a ouvir o feedback. Essa minha amiga, a Fran, ela é até minha madrinha de casamento, eu sou madrinha dela, porque assim, pra mim o que ela me deu não tem preço. O feedback que ela me deu não tem preço. Nossa. E eu peguei aquilo ali, eu falei, eu preciso entender por que que eu tô fazendo isso. E aí eu fiz a minha primeira análise de perfil comportamental e Que ela é deu o que eu era DISC. que era o DISC, e ela deu Vamos explicar, porque muitas. Vamos tirar botar o contabilês agora, é, né? A Leila vai explicar o que ela está dizendo, gente. O que que é o DISC? Ela vai explicar para você. O DISC é quando você faz um mapeamento de perfil comportamental da pessoa e você descobre qual perfil ela nasceu, porque a gente nasce com esse perfil, que é o famoso temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, e como que ela está adaptada, porque o temperamento você nasce e morre com o mesmo. O que acontece é que você se adapta a determinada situação. Então, o contexto que você está passando, ele vai te adaptar ou não. E aí, quando eu fiz o meu, ele deu 86, assim, que é muito alto, né? 100%, eu estava em 86. Então, eu era um D, assim, dominantona, de chegar, de mandar. E aí, quando eu recebi aquele relatório e aquela devolutiva que a Maria Marcelina falou comigo, Laís, você tende a agir com arrogância, você tende a não respeitar as pessoas. E aí, eu comecei a lembrar de quantas vezes eu tinha feito isso dentro do meu ambiente de trabalho. E aí eu comecei uma jornada. Hoje, o meu diz que quando eu faço, o meu dominante ele é 86, mas o meu adaptado está em 46. Então, quer dizer, eu consegui trabalhar o meu perfil. Então, o empresário, o primeiro passo é ele colocar para o colaborador quem o colaborador é. Lá no escritório, todos os nossos colaboradores têm o teu perfil comportamental, eles receberam esse relatório, eles entendem o porquê é o perfil. E por que que esse é o primeiro passo da inteligência emocional? Porque não tem como eu tratar aquilo que eu não conheço. Então, se eu não conheço quais são as minhas características negativas e por que que eu tenho elas, eu às vezes vou estar tratando, eu acho que eu sou muito acelerada, mas na verdade eu não sou acelerada, eu só sou mal educada, entendeu? E aí eu vou ver isso dentro da minha análise de perfil. Então, quando você entrega isso para o colaborador, você está falando para ele assim, cara, aqui é o livro da tua vida. É maravilhoso. A gente só fazia, quando eu conheci a ferramenta DISC, através da Priscila, né? Nós fizemos de todo o pessoal do escritório, isso resultou, inclusive, numa uma quebra de sociedade, né? A gente tinha um outro sócio e a gente
desfez a sociedade, porque a gente descobriu que não estava no lugar certo. Graças a Deus, só ele se movimentou, todo mundo estava no lugar certo. E a gente começou a usar o DISC, né, de entender ali na contratação. E até hoje eu guardo os DISCs que a gente tem, porque aquilo é um livro, exatamente, é um livro da vida da pessoa para quem fez e para quem é o gestor. Sim. Aquilo é um manual de como lidar com a pessoa. Então, assim, é uma oportunidade, uma empresa que faz um investimento nisso, a pessoa está recebendo um ouro, assim, não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Sim. E o interessante, muda, né? Eu lembro que Muda. teve uma época que a gente Muda. fez de novo de algumas pessoas, principalmente de pessoas que estavam em empregos anteriores, que aquilo afetava muito e como mudava. O ambiente mudou muito. Um A ano Ellen depois, foi né, uma. Cris? Sim. Um ano depois, a Você pessoa fez veio também, totalmente. Ju? Não, eu fiz somente um, mas eu não vim da situação. Uhum. Então ele estava totalmente desnorteado, aí fez. Aí ela pediu, né? A Cris pediu E novamente hoje um ano daria, depois. e hoje vai dar outro diferente, Sim, porque a gente já está em outro exatamente. patamar de desenvolvimento. O que que acontece na verdade? Por que que ele muda, tá? E por que que ele se adapta? Porque nós não somos só temperamento, nós somos temperamento, personalidade e os nossos valores. Então, quando você está inserido em um contexto, dependendo do contexto, ele tende a mudar o teu comportamento. Então, por que que ele é importante? Porque eu entendo onde eu preciso melhorar. E aí eu vou atacar aquelas qualidades que eu preciso E melhorar. o ambiente, né, Laís? E o Um ambiente de ambiente. trabalho tóxico torna um colaborador tóxico e deve afetar tudo isso. Afeta. E uma coisa muito legal que a gente entrega na análise de perfil são as 16 capacidades comportamentais. Então, por exemplo, você mede a paciência da pessoa, como ela nasceu, de acordo com o teu perfil, e como ela está no momento. Então, por exemplo, a minha paciência, depois eu mostro para vocês no DISC, ela é 24. Aparenta, né? É. 24, que eu nasci com 24% de paciência. Hoje ela já está em 76. Você tá Nossa, vendo? Parabéns. aí ó, aos Então, impacientes Viu? existe solução. então assim, mas é o que é um exercício, é se conhecer. E aí por que que vem a mudança? Porque a gente amadurece. Sim. A gente tem consciência daquilo onde a gente precisa tratar, igual uma doença mesmo. Você fez um exame, você entendeu que você está com colesterol, você precisa tomar um medicamento. Então você vai lá, você entendeu as características a melhorar do teu perfil, você vai tomar o medicamento certo. Você vai buscar alinhar suas emoções da forma certa. Então por isso que você tende a mudar, porque você vai amadurecendo, né? E aí você vai estabilizando mais os seus perfis. Mas tem dia que a minha dominância acorda assim, uau, 86. Aí eu falo, não, gente, deixa eu aqui quietinha até meio-dia, Que minha paciência tá no vídeo. né? Que hoje voltou pro 24. Mas a gente observa isso, Juliana sente isso também, né? Quando tem essa diferença, quando é uma empresa que cuida da saúde do funcionário, saúde mental do colaborador, ela sente muito isso no DP, né? Porque o DP Exatamente. lida com quem? Com o colaborador. Colaborador. E você sente essa diferença quando é uma empresa que cuida, quando é uma empresa que não cuida, o retorno do colaborador para O você. retorno, a rotatividade, ele influencia em tudo, O né? colaborador, ele espelha totalmente a gestão do Totalmente. empresário. Isso é visível, não é? É Muito, visível. Não tem muito. como. Não tem outra. Você também citou sobre o que é o boom do século, eu acho, né? Inteligência artificial. Sim. Como aplicar a inteligência artificial? Qual é a tendência da inteligência artificial para 2025 que você pode aplicar nessas gestões de pessoas? Você treinar o colaborador para aquilo ali, né? Você dá a ferramenta, treinar da forma certa e você colocar essas inteligências também para poder aliviar um pouco a carga do manual que ainda o colaborador possa estar vindo fazer, entendeu? Então, assim, hoje eu ainda tenho, por exemplo, lá na Mônica, é igual aqui, né? Os clientes, eles vão todos para o digital. Mas às vezes ele chega e ele ainda não é todo digital. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aquela inteligência artificial e você vai colocar em prol do colaborador. E aí você precisa falar para o colaborador assim, cara, esse aqui é teu assistente, ele vai te ajudar. Porque senão ele vai falar o quê? Nossa, essa inteligência vai roubar o meu trabalho. Porque ela vai fazer os lançamentos que eu deveria estar fazendo. Não, ela vai te ajudar o quê? A ser mais analista.
Sim. Ela vai te ajudar a não ter que ficar lançando 300 notas no fiscal. Ela vai te ajudar a abrir a tela e num único dashboard você conseguir visualizar ali e conferir tudo que você precisa. Então, isso ajuda muito na gestão de pessoa porque você ganha muito tempo. E aí você elimina aqueles trabalhos é, monótonos ali que a pessoa teria que estar fazendo, Até a entendeu? produtividade, né? Sim. Melhora muito a produtividade, né? Hoje lá na Mônica a gente tem o SS Paris, que ele faz, tipo, 14 mil lançamentos por minuto. Na minha época de contábil eram pilhas, assim, de digitar. Ellen, quanto tempo para fazer 14 mil lançamentos no contábil? Fala aí. Nossa, antigamente, minha nossa, uma vez eu fiz uma empresa que ela tinha 500 mil de duplicatas. Nossa, Deus. 500 mil. Gente, eu contei os lançamentos. Manual. Eu fiz na O mão. dedo dela já ficava assim no automático, Sim, ó. 500 mil. Por quê, gente? Porque era uma contabilidade que não adquiriu ao digital, era anterior que eu trabalhava, não adquiriu, não quis, e aí, aí quando eu tentei colocar um relatório, um relatório ia planilhar no Excel, a empresa não quis. Então, eu respeitei, porque eu era a colaboradora, eu tinha que acatar, né, o que a gestora queria, mas eu perdi, assim, Quantas semanas de horas trabalho. perdidas de trabalho, né? Semanas. Meu Porque ainda Deus. tinha multa e juros, pensa, são vários Nossa. lançamentos, A né? gente, esses dias eu fui fazer uma apresentação e a gente faz muita apresentação aqui interna, treinamento e tal. Quanto tempo a gente demorar para fazer um slide? Eu tava na correria, tinha uma reunião à Sim. noite, reunião 9 horas da noite, eu não tive tempo de preparar o slide. Eu fui lá, peguei no aplicativo do Gama. Em 5 minutos eu peguei as minhas anotações do Word e joguei no Gama. Ele não demorou 5 minutos. Eu gastei 5 minutos à frente do computador, mas ele não demorou 5 minutos. Em menos de 2 minutos ele foi lá e me entregou todo. O que você queria. Claro que tem a análise humana, tinha Sim, os ajustes, não era Precisa só ter. fazer. Então, assim, é também compreender que a inteligência artificial, ela dá um pouco mais de conforto, ela dá produtividade, né? Dá mais beleza, dá muito, agrega muito. Mas, obviamente, tem a nossa parte humana que tem que estar preparada. Aqui na Exata, e eu acredito que lá também, todo lugar que tem um sucesso de gestão de pessoas é todo um conjunto. Então, a gente não tem como falar de gestão de pessoas que foi só isso, que foi só aquilo. Aqui teve todo um contexto, teve todo um caminho a ser trilhado. Tem a parte do terapeuta, tem a parte do desenvolvimento técnico, né? Que as pessoas têm a parte do empoderamento profissional. Muitas pessoas chegam, às vezes, num lugar de trabalho quebrada, arrasada pela Sim. gestão anterior, que independente de qual seja, Sim. a pessoa foi muito humilhada, então ela nem acredita mais nela, né? E trabalhar isso tudo, tem muita gente que fala assim, ah, mas a empresa não é banco para eu ter que ficar investindo, para sacar dinheiro, a pessoa já recebe, está fazendo a obrigação dela. Se você está pensando nisso, você precisa começar a mudar. A rever. Na verdade, E outra Cris, a coisa, palavra que a gente escuta mesmo é vou gastar com dinheiro. isso, E esquece que não é gastar, é investir porque você no tem a seu troca. negócio. Você investindo naquele colaborador, o Sim. retorno é seu. Retorno é seu. Tem uma frase de um escritor que eu gosto muito, do Simon, que ele fala assim: 99% dos negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E é a verdade, né? Não é que você está gastando tempo, que você está investindo. Cara, se aquele colaborador ali ficou 3 anos com você, 4 anos, 5 anos, você investiu no teu negócio, Sim, entendeu? Você Porque teve investiu no teu retorno. negócio, você teve o retorno daquilo ali, né? Sim. exatamente. Então, essa mentalidade de que, não vou investir, eu não vou colocar uma tecnologia no meu escritório, cara, vai ficar para trás. E Vai ficar para a trás. Cris, isso ela é. traz muito isso, né? Ela sempre busca inovar, né? Sim. Então, ela traz a terapeuta, trabalho em grupo, aí saúde, atividade física. Então, ela sempre está com alguma Inteligência coisa que artificial. traz um benefício ali, que ela vê que vai ajudar, né, no colaborador. Então, ela sempre está buscando. E esse desafio, né, do gestor sempre está na frente, né? Ó, eu E vou trabalhar isso aquilo, a aqui. gente não precisa saber de tudo, mas você precisa então contratar quem sabe fazer, né? Eu não sei fazer o disco, mas eu contrato quem faça. Exatamente. Eu não sou terapeuta, mas eu invisto em quem faça, Eu não né? sei Mas fazer você que tudo. traz, né, Cris? Sim, se Sempre na envolve junto, frente, se envolve exatamente. junto. Eu sou empresário, eu não sei fazer tudo. Eu sei o meu negócio. E eu sei do que eu preciso, né? Então, eu preciso contratar pessoas para que me ajudem
nesse desenvolvimento, senão você não consegue gerir seu E isso, negócio. né, a Exata, que hoje é um ecossistema, né, tá cheio de parceiros para ajudar os empresários aí, ó. Já vou fechar logo uma parceria com Laís para fazer os X. Olha Isso aí. Não Vou fechar logo aqui com Vamos os nossos fazer. clientes, né? Sim. Teria parceria com ela aqui, porque, olha, é sucesso. Fazer DISC, implantar uma gestão, claro, implantar uma gestão, não é só fazer o DISC, né? Fazer todo um projeto Entender é seu sensacional, é Sim. sucesso. Você sabe disso, né, Cris? Que você lida diretamente, você sabe o É. retorno, como é que é. Ai, olha, a gente já tá aqui há 40 minutos. Sim, Mas tá tão Eu Vamos ter ficava- que ter episódio 2 e Gente, episódio maravilhoso. 3 para falar É. um só da geração Z. Promete, Laís? Vamos Sim, eu falar vou- um só da geração Eu vou Z. voltar aqui para fazer um só de geração Z. Gente, maravilhoso. Então, gente, estamos chegando no final, mas a gente precisa deixar aquela dica de ouro para você que nos escuta, você empresário, você colaborador, para sua vida, para sua empresa. Laís, dá uma dica final agora. Como que o empresário ele pode se destacar nesse mercado em 2025? Acho que fizer metade das coisas que você falou, acho que já vai Vai dar ter um bom boom, né? destaque. Mas qual é essa dica que você pode deixar agora no final para os nossos empresários? Invista em autoconhecimento, tanto seu quanto do teu gestor, porque o autoconhecimento ele é o que vai ditar como você vai ser como pessoa, como pai, como mãe, como um gestor. Por que que eu estou falando isso? Uma das ferramentas que eu descobri aí ao longo do autoconhecimento foi a Roda da Vida. E a Roda da Vida ela traz 12 pilares principais, né? Religião, filho, família, social, trabalho, saúde, tudo isso. E aí a gente aprende que quando a nossa roda não gira, quando esses pilares não estão alinhados, você fica desregulado. E aí, às vezes, o que que acontece? Eu tô com uma insatisfação lá no meu trabalho, eu quero pedir conta do meu trabalho, mas quando a gente olha para o pilar trabalho, ele não tá com uma nota ruim. O que tá com uma nota ruim é o pilar conjugal. Então, se a pessoa ela não investe em se autoconhecer, entender as suas emoções, inteligência emocional, ela não vai conseguir gerir o teu negócio. Certo. Então, gente, essa é a dica. Então, se você fizer, empresário, metade do que a Laís levantou aqui para a gente, trouxe de conhecimento aqui, o seu negócio já vai ter um boom na gestão de Ó, o pessoas, ano né? já está começando, né? Sim, Ainda hoje tem foi correr exata atrás. com os nossos parceiros e com a Laís, né? Exato. Por favor, né? Contatos, por favor. Gente, muito obrigada, Laís. Muito obrigada. A Laís ficou emocionada no final, mas a gente sabe que foi você engasgou, sem problema nenhum. Mas muito obrigada por você estar aqui. Juliana, obrigada. Cris, Obrigada. obrigada. Vitor, que está aí atrás na produção também. Muito obrigada você que nos assiste aí na live, né? No Instagram. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai finalizando por aqui. Segura aí na live que vai ter mais um aí logo após, daqui um pouquinho. A mais esperada da noite, né? Hoje nós estamos no Opa! terceiro gravação de podcast do dia, né? Maravilha. E encerrando assim o mês das mulheres, né? Sim. 3 mulheres poderosas passaram por aqui hoje, né? A Leide falando arrasando. de manhã aí sobre mudança de carreira. A Laís hoje gestão de pessoas, agora gestão de pessoas. E agora a gente vem falar o queridinho de todo mundo, né? O pessoal ficou animado, né? Mexe com o quê? Impostos. Sim. Economia no imposto para investir na gestão de pessoas. Exatamente, é uma troca, A troca gente dá um justa. pacote cheio, né? Troca justa. Viu? Gente, muito obrigada. Eu quero dizer para você que está nos assistindo no YouTube, vai lá, clica no sininho, porque todas as vezes que tiver um novo episódio, você vai receber uma notificação dizendo que tem um podcast novo para você assistir e ficar mais conectado. Você ainda não segue a gente? Comece a seguir, envie para os empresários novamente, como eu venho falar, envie para os empresários para que eles possam ter conhecimento do nosso podcast Contabilês. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.